Bora lá para mais uma aula aí de espanhol, certo? Primeiro ano de ensino médio, aguardando aí o pessoal chegar, entrar na aula, certo? E aí, pessoal, buenos dias, está todo mundo me ouvindo bem aí? Buenos dias, professor. Olá, olá. Deixa eu ver aqui o chat. Aí, tá todo mundo me ouvindo bem aí. Tô tendo tive um probleminha técnico, mas tudo se resolveu, né? Uma chuvinha dessa causa muitos problemas técnicos, né? Período chuvoso, a internet tende a dificultar, né? Nosso trabalho. Então, pessoal, mas enquanto o pessoal tá chegando aí, tá? Eu verifiquei aí a questão do desempenho de vocês aí no sarau. Acompanhei, né? O desempenho, tá? Eu vou receber as notas de vocês. É até uma pontuação de 3 pontos, creio eu. Aí vou saber a pontuação, o desempenho de vocês, certo? E acrescentarei aqui, tá? Então, digamos que vocês tenham no total aí nossas atividades e pontuações, né? Nas aulas, valerão nesse total, certo? Valerão, como eu disse aí, um total de 7 pontos. Todas as atividades, tudo certinho. Então, serão 7 pontos totais das atividades, né? Que a gente teve. A gente vai ter até hoje, né? Hoje é uma aula. E nossa última atividade da unidade. Então, creio que vocês devem ter um bom desempenho, tá? Eu recebi muitas atividades atrasadas, tá? Como eu falei, eu disse que receberia essas atividades atrasadas normalmente, certo? Sem problemas nenhum quanto a isso. E eu receberia todas essas atividades atrasadas, só que quem enviou com atraso vai ter não vai receber a pontuação total, certo? Porque seria injusto quem entregou no prazo. Então, você não vai perder sua nota, mas também não receberá ela completa, certo? Então, vocês terão que... Quem não mandou atividades, mande, tá? Teve gente que não mandou nenhuma até agora e se não mandou, chegou na próxima terça-feira e eu não recebi
Eu não poderei fazer nada por vocês, né? Porque deu código, teve gente que me pediu código, eu passei. Tem código lá no grupo, tá lá também na descrição do grupo, do aula online do primeiro médio, certo? Tá tudo lá especificadinho, entendeu? Então eu necessito que vocês tenham essa distribuição comigo sobre as atividades, certo? Que as coisas sejam feitas da maneira correta, ok? Então, aos pouquinhos a gente vai degradando as atividades, certo? Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Pessoal, alguém teve alguma dúvida sobre o que está lá no Classroom? Teve alguma dúvida específica? Do que foi feito? Sei que está bem corrido esses tempos aí, né? Final de unidade é complicado. Mas como eu falei... Até agora não. Ô, professor, Oi, pode dizer. Só vai ser as atividades e o sarau só, né? Para Isso. complementar a avaliação. Isso mesmo, isso mesmo. Confere. Tá? Então, aos pouquinhos eu quero que vocês mandem todas as atividades, né? E que vocês mantenham a nota, certo? Eu tenho uma planilha aí, né? Ainda estou terminando ela, de quem... Porque tem gente que ainda vai mandar, né? Gente que ainda vai mandar as atividades. Então, eu estou mantendo a planilha de quem mandou a atividade com atraso, quem mandou no tempo certo, certo? Tem uma planilha esquematizada com os nomes de vocês, certo? Para que vocês necessitem e façam essas atividades ao decorrer até a próxima terça-feira, né? Que a nossa última aula da unidade é hoje, né? Então, a gente tem um assunto para concluir, né? Porque, como eu falei, nosso assunto foi um pouco prejudicado nessa unidade, né? Os feriados tenderam a cair na quarta-feira, né? Eu perdi basicamente duas aulas com vocês, né? Perdi nesse período 2 aulas com vocês, porque foi os feriados tenderam a cair, né? Aí teve agora o último que foi o Tiradentes, né? E a gente acabou perdendo nossa aula por desculpa, por esses padrões, tá? Então, a gente vai estar dando continuidade ao nosso assunto. Deixa eu só abrir aqui e ver se der tempo a gente corrige a última atividade aí que eu vou abrir aqui também, certo? Bem tranquilo. Deixa eu me abrir aqui. Então, pessoal, a gente parou na questão dos reflexivos, certo? De como eles vão ter esse suporte, tá? E também a questão de leitura, tá? A gente parou na metade dos reflexivos, como você utiliza esses reflexivos para expressar, tá? Os pronomes reflexivos e os verbos reflexivos. Deixa eu me abrir aqui a questão. Prontinho. Ó, consegui abrir aqui para vocês, tá? Então, tá aqui nos slides, tá? Deixa eu só ampliar. Então, a gente tem aqui, ó, a questão dos pronomes reflexivos, a gente tem um suporte específico, tá? Tá todo mundo conseguindo ver os slides aí, tranquilo? Mostrando em tela? Tranquilo. Beleza, beleza. Conexão pode dar uma travada aí, às vezes, na hora da transição do slide, mas é por causa da internet mesmo. Dizem que é o Ivelox, né? Mas o Ivelox de Velox não tem nada, né? Complicado. Mas então, quando a gente está falando sobre os verbos reflexivos, tá? São os que vão auxiliar na construção da oração, certo? A oração vai ser uma frase que tem um sentido completo, certo? Isso do português e do espanhol, ele vai manter as mesmas particularidades, tá? Mas como eu falei, cada língua ela tem o seu processo e a sua particularidade pessoal. Como eu falei, o espanhol tem a sua própria particularidade, certo? Então, a gente tem aqui, ó,
yo, como eu falei, yo a primeira do singular, tá? Tu, a segunda pessoa do singular, ele é você, tá? Isso aqui vocês têm que lembrar sempre. É algo que vocês vão trabalhar, algo que vocês vão trabalhar de acordo com a sua própria, de acordo até o fim do ensino médio. Não tem erro. Você vai ver isso até o ensino médio acabar, tá? Então, nos outros, tá? A primeira do plural, vosotras e ellos, ustedes. Então, você vai ter essas próprias particularidades, tá? Aí. E cada parte do pronome pessoal, tá? A questão do sujeito aqui, vai ter a questão do reflexivo, tá? Se eu digo aqui, ó, yo me llamo Enrique, tá? No primeiro exemplo. Yo me llamo Enrique. Ou seja, me llamo Enrique, tá? Me llamo Enrique. A gente fala dessas particularidades, tá? Porque está relacionado a quem? A mim. Estou falando que eu me chamo Henrique, tá? Seria um exemplo. Me llamo Enrique. Me, também você pode usar. Yo me llamo Enrique. Ou vocês podem falar pelo reflexivo. Me llamo Henrique. Certo? É bem tranquilo. E você foca na primeira particularidade aí, tá? Então tem tu, tá? Tu também é a mesma coisa. Na segunda pessoa do singular. Tu te vistes como um rei, tá? Tu te vistes como um rei. Ou seja, te vestes como um rei. Eu estou me referindo a você. Então, você se veste como um rei, tá? Como um rei. Então, a gente está referindo a tu, na segunda pessoa do singular, tá? E aqui, o gênero feminino, ó. Ella, ele e ella, ela, tá? Na terceira do singular também. Então, todo o cuidado necessário. Verifica bem aqui, ó. Ella se peina rapidamente. Se peina quer dizer arrumar, tá? Peinar. Ela se arruma rapidamente, tá? Ela se arruma rapidamente. Então, é isso que eu estou especificando. Na terceira, com um reflexivo, para complementar a oração. Certo? Temos nos outros, tá? Nos sentamos em la primeira hilera, tá? Nos sentamos em la primeira hilera, tá? Nos sentamos na primeira fileira, tá? Estou falando, todos nós, estou falando então no plural, tá? Então digo, ó, nos sentamos na primeira hilera. Todos sabem que fomos nos outros, tá? Nós, certo? E aqui vosotros, os divertís mucho, tá? Os divertís mucho. Quem? Os divertís mucho. Vosotros, certo? E a terceira pessoa do plural, ellos, ustedes. E aqui você pode usar, ellos se fueron de viaje por la mañana. Ellas se fueron, mesma coisa. É a terceira pessoa do plural. Tá bem tranquilo. Essa aí. Então, veja essa parte aí que a gente não concluiu, tá? Foi esses dois últimos slides que eu comecei a passar esse assunto, mas não concluí. Não deu tempo. Então, ó, a gente tem esse uso dos pronomes reflexivos, certo? Então, a gente diz aqui, ó, hay verbos que se conjugan con un pronombre reflexivo metecenosos. Ou seja, você lembrou disso? São os pronomes reflexivos, né? Eu me levanto, tu te levantas, ellos, você se levanta, tá? Mesma coisa que vocês analisam aí, certo? Entre esses verbos com pronombre estão, por exemplo, los llamados reflexivos. São aqueles em los que o sujeito e o objeto coincidem. Ou seja, ele diz aqui, né? Entre esses verbos com os pronomes estão, por exemplo, os chamados reflexivos. São aqueles que o sujeito e o objeto coincidem, certo? Ou seja, o sujeito e o objeto, que a ação seguinte, ela vai coincidir. E entre eles dois vai estar o pronome reflexivo, certo? Se você lembrar dessa dica, você não erra mais nos pronomes reflexivos, tá? E os verbos reflexivos. Então, a gente tem os questionamentos reflexivos aí.
Só que nem todos os verbos, como aqui está na cor amarela, tá? Nem todos os verbos são reflexivos, tá? Nem todos os pronomes são reflexivos. Como a gente tem aqui, é uma palavra completa, certo? Casar-se e amar-se e quedar-se não são reflexivos, certo? Eles são apenas uma palavra unida, diferentemente do português, que ele vai ter um hífenzinho, tá? Então, atentem totalmente essa questão necessária aí. Tá? Continuando, a gente tem aqui, tá? Em verde, hay que tener en cuenta que estos mismos verbos no reflexivos podem ir com pronombres e sem ele. Ou seja, você tem que ter em conta que esses mesmos verbos não reflexivos podem ir com os pronombres ou sem ele, tá? Como diz aqui, ó. Ella se pinta los labios. Ella pinta su casa. Você vê que há uma diferença aí entre reflexivo e não reflexivo. Então, toda a atenção necessária você tem que ter para exemplificar a questão do verbo reflexivo aí, tá? Essas regrinhas aí vocês vão ter em conta, tá? Temos aqui, ó. El pronombre va antes del verbo y se escribe separado, pero el infinitivo, gerundio e imperativo va detrás del verbo e se escreve junto. Então, todo cuidado também dito aí. Por exemplo, quando eu falo me caso mañana, me caso mañana, me caso amanhã, tá? Ou seja, quando ele está no infinitivo, gerúndio imperativo, você já sabe, tá tudo junto, certo? Me caso amanhã, bem tranquilo. É bem similar ao português mesmo, essa parte. Então, creio que se vocês fizerem um mapa mental aí, de acordo com esse slide aí, eu mandarei para vocês, vocês não se perderão em alguns textos significativos para a sua aprendizagem. Certo? Temos dúvidas, pessoal? Até aí, tudo tranquilo? Deixa eu olhar aqui o chat aqui de boa. Não. Beleza. Eu tô no computador e o celular ao mesmo tempo. Deu um problema aqui com a câmera. A câmera tá com o celular. E o microfone tá no computador. Não sei porque o microfone do meu celular deu um BO do nada. Por isso que a minha voz pode estar tendo um delay aí. Entre a minha boca mexendo e a minha voz. Pode estar tendo um pequeno delay, né? Enfim. Então a gente tem alguns verbos reflexivos que eles fogem um pouco, né? De forma separada ou de forma junta, tá? Alguns exemplos mais típicos, a gente tem aqui, né? Acostar-se, deitar-se, banhar-se, tomar banho, tá? Banhar-se ou duchar-se tem o mesmo significado, tá? Banhar-se e duchar-se. Ou, pode falar? Mas nesses dois aí, ele pode ser uma informal ou formal. Isso. Quando você fala duchar-se, você está falando de um jeito formal. E informal para banhar-se, certo? Você, por exemplo, você pode estar com o pessoal da sua casa. Eu vou banhar-se. Você está falando diretamente com o pessoal que você convive na sua casa. Se você chega na casa de um amigo ou com a mãe de um amigo, você fala duchar-se, certo? Certo, tranquilo. Tem essas particularidades na língua, isso é verdade. Bem levantado aí. Então, desculpa, pessoal, a voz quando chove o bicho pega. Então, cepilhar-se, escovar os dentes, normal. Lavar-se, tá? Lavar o rosto ou escovar os dentes. A mesma coisa aqui, né? Como você comentou aqui, lavar-se, estilo informal, e cepilhar-se, que é um estilo mais formal, tá? Levantar-se, maquilhar-se, né? Maquiar-se, peinar-se, poner-se la roupa, quitar-se la roupa, tá? Vestir de tirar a roupa. Quitar, vem da palavra quitar, né? Aqui quitar é você pagar alguma parcela de algo, né? Quitei aquela parcela daquela dívida que eu estava devendo, né? Por exemplo. Mas quitar é tirar em espanhol. Vestir-se e acordar-se. Lembre que acordar não é você levantar em espanhol. Acordar é um falso cognato, né?
Acordar é lembrar. E acordar em português é despertar, né? Eu me despertei agora, certo? É um exemplo. Eu me despertei agora, tá? Tem esses significativos totais. Então, como ficaria um verbo no pronome reflexivo, com verbo reflexivo? A conjugação natural desse verbo seria dessa forma. Yo me acuesto, tú te acuestas, ella usted se acuesta, nosotros, nosotras nos acostamos, vosotras, vosotras os acostáis, ellos, ellas, ustedes se acuestam. Tem esse significativo padrão aí, certo? Bem tranquilo. A mesma coisa do levantar-se, tá? Lembre que levantar ou despertar serve o mesmo significativo. Né? Veja o significado, é sempre no presente, né? Tá no conjugado presente. Eu me levanto, tu te levantas, ele, você se levanta, nós outros, nós outras nos levantamos, vosotros, vosotras os levantais, ellos, ellas, ustedes se levantam. Ou seja, é só você separar. Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural, e os seus reflexivos sempre serão esses aqui, onde o mouse está passando em vermelho. Dúvidas nesse assunto, pessoal? A gente iniciou ele na semana passada, mas eu só concluí com algumas dicas aqui que estava faltando. Certo? Semana passada não, semana retrasada. Semana retrasada, é verdade, semana retrasada. Verdade, semana passada foi o Tiradentes, né? Perdemos algumas aulas aí, mas eu consegui concluir. E a gente tem o último assunto da unidade, tá? Vocês são do primeiro ano. Então, o que eu cobro de vocês nessa andada ali, na nossa caminhada, né? Em espanhol, né? Se Deus quiser, estaremos juntos aí por mais 3 anos, né? Nesse período. E que vocês passem no Enem, façam o que vocês realmente desejam, né? Para a vida de vocês. Só que tem muitas coisas ainda que vocês devem aprender, tá? Como aquele ditado, né? Ninguém nasce sabendo das coisas. E vocês têm muito talento, ao que eu vejo quanto à língua espanhola, né? A primeira unidade, quando eu vi isso, né? E muitas pessoas aí dentro da sala, a capacidade interpretativa muito boa, né? A capacidade de interpretação muito boa. Mas como eu falei, isso vem da sua língua portuguesa, né? Isso vem do trabalho que você tem com português. Você interpretar um texto em português, você interpretar um texto em espanhol, pode ser similar algumas vezes. Pode ser. Mas não é igual, certo? Então, muitos erros que vocês cometeram em língua espanhola, em questão de interpretação e tradução, né? Muitas pessoas perguntavam, professor, o que é isso? O que é isso? Isso é natural, certo? Isso é natural, porque é algo que vocês estão adaptando e institucionando cada vez mais, certo? Então, muitas coisas vocês tendem a aprendizagem ainda. E o que eu quero de vocês agora? Como eu falei a vocês, muita coisa eu vou ajudar para ajudar a transição, certo? De língua espanhola para vocês, certo? Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Aqui a gente tem estratégias de leitura de língua espanhola. O que é isso que eu botei aqui? É, basicamente, como você interpretar textos em espanhol, tá? Eu lhe darei dicas para que vocês não se percam tanto quando você encontrar um texto grande em espanhol, né? Como eu falei a vocês. A primeira unidade teve um texto bem pequeno, só que necessitou um pouco da atenção de vocês. Segunda unidade não vai ter, mas na terceira já vai pegar um texto um pouquinho maior. E segundo ano o bicho já pega com textos de mais qualidade. E no terceiro já é texto de Enem, que é aqueles grandão, né? Com gráficos e tudo. Porque você precisa se institucionar quanto a isso. Certo? Então, eu estabeleci aqui, deixa eu passar aqui rapidão, algumas dicas, tá? O
que você pode encontrar em um texto em espanhol? Primeiramente, você pode encontrar coisas que você nunca viu na vida. Coisas que nem eu vi, porque eu não moro no país. Coisas culturais, certo? Eu domino a língua espanhola. Mas tem lugares que convivem que eles têm gírias, né? Tem lugares que eles convivem que até tem gírias. Por exemplo, tem estrangeiros aqui que sabem falar a língua portuguesa, né? Mas eles não sabem falar nossas gírias, né? É a mesma coisa de um colombiano, um colega meu, né? Que um dia eu tirei onda com ele e falei, e aí, seu cachorro? Né? E aí, seu cachorro? Ele falou que achou que era um xingamento, né? Mas era uma gíria, um cumprimento, né? Um cumprimento de tipo carinhoso, né? Às vezes você chama, e aí, seu cachorro, beleza? É uma gíria brasileira. Mas ele não sabe disso, porque ele não é do país. Como eu também não sei algumas gírias lá de fora. Porque os países hispano-hablantes são enormes, né? Então tem gírias aqui que você pode encontrar em um texto e você se perder porque você não sabe disso, certo? Eu conheço as gírias mais populares que encontram em textos, então essas eu posso passar para vocês, que isso realmente deve cair no Enem ou algo em particular disso, tá? Então a gente tem aqui o primeiro exemplo, ó. Agarrar um pedo que se caga ele pedo, tá? Agarrar um pedo que se caga ele pedo. Parece ser algo muito ofensivo, né? Parece ser, mas não é. Quando a gente fala se caga de pedo, a gente tá falando que o cachorro está destroçado. Basicamente seria isso. Mas basicamente seria como a gente chama aqui, né? O nosso sextor, né? O nosso sextor. Tradução disso aqui seria literalmente, vou beber igual um cachorro, né? Vira tomar cachaça, entendeu? Agarrar no pedo que se caga de pedo. Basicamente é isso. Quando você vê essa expressão, quer dizer que o cara vai farrear por aí, tá? Vou farrear por aí. Basicamente é isso. Parece algo incorreto, né? Mas não é. Quer dizer que você vai beber igual um cachorro, tá? Ele que compreende em su bolsa lo siente, tá? Aqui, em que compreende em su bolsa lo siente. Aqui é basicamente uma lição de moral. Eu confio em todo mundo, menos em você. Você diz isso a seu colega vacilão, né? Que ele traiu por alguma coisa, vacilou com você. Você fala, em que compreende seu bolsa lo siente. Então, basicamente, é também um tipo de uma gíria específica que você utiliza, tá? E aqui é a frase que eu utilizei na primeira aula que a gente teve, né? Parecia um homem pelhado, com essa aquele pô la mano para dividir a cena, tá? Só que eu utilizei outras palavras, não coloquei exatamente dessa forma. Eu coloquei o ônibus ainda, né? Para dar uma sensação de do falso cognato, tá? São os mais fáceis aí que você encontra. Então, como eu digo a vocês, tem coisas que vocês têm que estar totalmente situados e tem outras coisas que vocês não terão um amplo domínio disso, como gírias, né? Então, das poucas gírias que vocês encontrarão são essas mais famosas, né? Algumas outras vocês não encontrarão porque são particularidades do próprio país, né? E as provas não podem cobrar uma coisa que nós não passamos, né? E às vezes nem sabemos sobre isso, né? São locais bem isolados, com gírias únicas, né? Então temos aqui, para você ter atenção nesse movimento aqui, ó. Atenção. Como vamos a trabalhar com muitos textos a lo largo de ano, é importante que te interes de algumas estratégias de leitura. Como estou dizendo a vocês, como a gente vai trabalhar muito texto ao longo do ano. E uma coisa que eu cobro muito é texto. Porque se eu cobro, o que eu cobrar de vocês muito é porque o Enem cobra. Se você chegar na prova do Enem e você não souber destrinchar um texto, já era para você, entendeu? É muito complicado. Você perde aquela matéria. Tudo é falado com os padrões pessoais, tá? Então, total atenção, que isso será cobrado. Alguns conselhos que poderão ajudar-te a compreender melhor um texto em espanhol. Ou seja, eu vou dar alguns conselhos que vão ajudar vocês a compreender o que é
e como fazer um texto em espanhol, tá? Como disseminar aquele texto para o seu objetivo principal, que é acertar aquelas questões que estão lhe demandando, tá? Você está precisando? Então, excepcionalmente, presentaremos o texto em português para que não haja mal-entendidos. Ou seja, eu vou começar com a parte em português e transicionando para o espanhol, tá? Para que não tenha mal-entendidos, tá? Vocês consigam entender melhor como funciona essa contextualização. Então, a gente vai ter aqui alguns padrões, ó. Verifica bem. A gente vai ter o processo de interferência léxica. O que é interferência léxica? Léxica vai ter a ver com a ideia e o conjunto de palavras que tem naquele texto que ele vai transmitir uma ideia, tá? Ou seja, esse conjunto você vai ter que saber. Cada texto, ele transmite uma ideia, certo? Cada texto, ele transmite uma ideia. Pense bem que eu estou falando nisso, mas isso serve também tanto para português, tá? Tanto para questões de literatura. Isso vai tudo envolver texto, certo? Mas eu vou puxar para o lado de espanhol, certo? Por isso que eu tenho algumas dicas específicas aqui. Então, interferência léxica, nas duas línguas vai ter os mesmos significados. Então, pensa bem aí, ó. A gente tem a contextualização. Vai deduzir significados usando pistas contextuais. O que são essas pistas contextuais? O que o texto vai soltar para você, tá? Então, o que devemos fazer aqui, ó? Examinar o contexto. Primeiramente, qual a ideia principal do texto? O que o texto quer passar para você? Entendeu? Se você não tiver um domínio amplo do que o texto quer passar, desenvolver, certo? Você vai perder esse Professor, você desligou o microfone. padrões de texto, certo? Conseguiram verificar bem? Oi? Professor, o senhor pode repetir o que o senhor tinha falado? Deu uma travada. Eu consegui falar bem alguma coisa nesse slide. Oi, Vini, pode falar? O senhor pode repetir o que o senhor estava falando, porque eu acho que travou o celular. Deu uma travada aqui no celular, mas eu achei que tava... Foi porque o senhor estava falando, eu vendo pela imagem, mas só que o áudio estava desligado. Entendi. Eita. Então a gente estava falando sobre a questão de contextualização, certo? Você vai aplicar esse significado utilizando as pistas contextuais, tá? Essas pistas contextuais é basicamente o que é a ideia central do texto, ele vai lhe passar, certo? Todo texto ele quer transmitir uma ideia. E no Enem principalmente, né? Você quer, geralmente, o que o autor está pensando, né? Há muita briga no Enem por causa disso, né? Às vezes tem resposta que o próprio autor diz que não estava pensando aquilo, mas há muitas discussões perante a isso. Mas exatamente você quer encontrar aquela resposta. Mas aqui a gente tem algumas dicas para minimizar as dificuldades das palavras desconhecidas. Porque às vezes você está traduzindo um texto em espanhol e do nada você encontra uma palavra que você não sabe a tradução. Isso é extremamente natural. Tá? Isso é extremamente natural. Então a gente vai, primeiramente, examinar o contexto da ideia. Você vai examinar aquele contexto padrão das ideias do texto, tá? Você vai delimitar a sentença, porque às vezes se você traduz tudo ao pé da letra, tá? Você traduz tudo ao pé da letra, você perde tempo. Não adianta você traduzir tudo e você não entender o texto, certo? Então você vai buscar a ideia principal que o autor está passando, para que você responda a sua questão. Então a gente vai, indo terceira dica, você observa se é importante ou não para a compreensão do texto, tá? Bem tranquilo aí. Outro tópico. Verifique se a palavra se repete no texto, mesmo com outras flexões ou formas derivadas. Você vai verificar se a palavra está repetindo.
Se você encontra um texto que você fala que o texto está lá mostrando muitas palavras repetidas, isso chamamos de palavra-chave. Tá? O que é palavra-chave, na verdade? Palavra-chave são palavras que são muito repetidas no texto e que realmente vai dar aquele sentido no texto. Tá? São palavras-chave que você vai lembrar a ideia central do texto. Tá? Isso no espanhol também funciona dessa forma. Então, vocês têm que analisar aqui. Ó. Por exemplo, temos aqui um exemplo bem tranquilo, ó, nessa primeira frase aqui. Pode passar 3.000 anos, no te olvidaré. Certo? Pode passar 3.000 anos, no te olvidaré. Dizem que o primeiro amor é inolvidável. Ou seja, a gente tem duas frases. A primeira tradução, se eu for fazer, podem passar 3.000 anos, não te esquecerei. Então, olvidar, esquecer, certo? Está demonstrando que é um verbo, tá? Olvidar, está sendo repetido. E aqui tem uma derivação, inesquecível. Dizem que o primeiro amor é inesquecível. Se eu ler essas duas linhas, eu vou ter a noção, né? Principal. Está demonstrando aí que é um cara extremamente que perdeu o amor, está apaixonado, né? Ou está com lembranças do primeiro amor. Só por duas linhas. Eu estou tendo essa análise. Certo? Por isso aqui, que esquecer vai estar de olvidar. Certo? Olvida, não olvidou flexões. Inolvidável a derivação. Certo? Só por saber duas linhas, eu já tenho uma ideia do que o cara está pensando aí. Certo? Um amor perdido. Pode ser um amor perdido, mas ele está falando de amor. Essa é a ideia principal que eu tenho. Certo? Se vocês analisarem, vocês também terão. Então, você tem aqui, ó, no último tópico. Não perca tempo buscando o significado exato da palavra. Captar o sentido, às vezes, é suficiente para a compreensão de uma frase ou texto. Então, toda a atenção necessária. Quando você fizer a tradução, você não faça sempre a tradução literal. Você faz essa tradução total quando você tiver a ideia central do texto. Porque imagine, você está na prova do Enem e você perde 15 minutos em uma questão de espanhol. Você perdeu tempo em outras coisas, muitas outras coisas. Perdeu tempo no próprio espanhol, aí você vai perder tempo em português, perder tempo em muita coisa. Se você tiver uma capacidade de identificar as ideias centrais de tudo, você se perde, certo? Então, em espanhol principalmente, que você vai traduzir, certo? A mesma coisa aqui, ó. Como você pode entender esse significado de texto? Então, você pode entender por meio de definição, que é a palavra formalmente definida, ou que já contém explicação. Isso aqui é uma definição. Por exemplo, el perro es un animal que ladra. El perro es un animal que ladra. O cachorro é um animal que late. A tradução. Ele não mia, ele late. Todo mundo sabe que o cachorro é um animal que late. Ele não mia, ele vai latir. Então, el perro es un animal que ladra. Isso aqui todo mundo sabe, é uma definição. Ele já contém a própria explicação. Certo? E aqui a gente tem uma explicação cultural. Na segunda linha, ó. El plátano, fruta tropical de color amarillo, é muito comum no Brasil. Ou seja, quando a gente fala el plátano, tá? El plátano é um significado banana, tá? A banana. Como eu falei, el plátano é uma palavra masculina na Espanha. E a banana aqui é feminina, tá? Essa diferença. Ou seja, a banana, fruta tropical de cor amarela, é muito comum no Brasil. Tá? Isso é uma síntese cultural. Como eu falei, é uma definição. Porque se você for em outros países, o Japão, por exemplo, o Japão, ele dá... Você pode dar uma banana para alguém como presente de aniversário. Porque é algo extremamente valioso. Ora, entendeu? Aqui você encontra a banana na feira, em todo lugar, basicamente, certo? E em si não é muito caro, né? Quer dizer, digamos que agora esteja um pouco mais, mas é uma fruta comum aqui no Brasil, é uma fruta de região, certo? Ou seja, isso aqui é uma definição. Se você encontra isso no texto bem definido, você sabe
que o texto está se encaminhando nesses padrões aí culturais, certo? É bem tranquilo. E aí, pessoal, alguma dúvida até aí? Eu vou fazer aqui a chamada aqui rapidinho com vocês. Olha aqui. Sem dúvida. Beleza. Então, pessoal, enquanto eu faço a chamada, certo? Teve gente que chegou depois. Enquanto eu faço a chamada, eu vou comentar aqui e façam as atividades que sobraram, certo? A gente vai ter nossa última atividade de hoje, tá? Eu vou estar mandando para vocês hoje à noite. Então, total atenção nas nossas atividades, porque vão valer a nota aí, certo? Ok. Andressa, tá aí? Presente. Beleza, deixa eu voltar aqui. Carlos? Presente, professor. Beleza. Cauã? Cauã não, beleza. O professor está sem poder assistir aulas essa semana, está tendo uma reforma na casa dele. Ah, beleza. E o Matheus Oliveira também não vai assistir aula essa semana. Mesmo problema? Não, o Matheus Oliveira não está em Sergipe, ele está em outro estado, ele está impossibilitado de assistir aula. Certo. Clemilda? Aí? Já me chamou? Chamei agora, Clemilda, né? Beleza. Pronto. David? Presente. Ok. Ítalo, né? Beleza. Presente. Boa. Pode sair. Pode sim. Quem ia chamar já pode ir saindo. Beleza? Valeu. José Inácio? Sai da escola, professor. O senhor pulou Christian na ordem de chamada. Ele botou presente no chat. Tá reclamando aqui. Christian? Só se o nome dele não estiver na ordem do... Christian, eu já chamei ele alguma outra vez, que ele não tá no diário. Ele tá botando aqui, o professor pulou. Deixa eu olhar aqui. Beleza. Eu vou deixar salvo aqui. Deixa eu anotar aqui. Acho que não tá aqui, não, no diário. Ele chegou depois, professor, aí já tinha feito os diários. Aí nem Beleza. Nem todos os diários estão em ordem. Beleza, Christian, beleza. Eu vou... Já deixei salvo aqui. Não tomou falta, não. Eu tô seguindo, né? José Inácio. O José Inácio saiu, não foi? Ele saiu, não é? Oxi. Larissa, Gabriela. Presente. Beleza. Larissa, Julie. Presente. Ok. Mariana. Presente. Ok. Matheus Oliveira. Matheus é o que tá fora, né? Cadê? Nívia. Presente. Ok. Raíssa. Raíssa tá aí? Não. Rebeca. Presente. Valesca. Presente. Prontinho aí de meio. Yasmin. Presente. Yasmin Cristina. Presente. Ok. Prontinho, pessoal. Então, façam as atividades, certo? Estão liberados. Qualquer coisa pode chamar no privado. Ok? Obrigadão. Valeu. Tamo junto, pessoal.